Olá, muito bom dia. Bem-vindos a esta nossa devocional. Hoje chegamos ao Salmo 12. Vamos pensar e orar com ele. O Salmo 12 tem alguns versículos que nos chamam a atenção. O primeiro deles: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Depois, o versículo 4. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? E o versículo 8: os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. O contexto do Salmo 12 é um contexto que nos chama muito a atenção. Parece um tempo em que Israel está sendo governado e dirigido por homens impiedosos e mentirosos. O texto não precisa se são israelitas infiéis ou se são gentios que estão dominando por um período de tempo Israel. O fato é que nas duas circunstâncias, os homens que estão investidos de autoridade, eles governam com base na mentira, na bajulação, na distorção do direito e em toda sorte de falsidades. Vendem uma imagem que de fato não são. Descolam a realidade com narrativas e justificativas que apenas e tão somente servem para esconder o seu fracasso, a sua negligência ou as suas más intenções. Qualquer que seja o contexto, é um contexto que se aplica também muito aos nossos dias. Nós vivemos um tempo de verdadeira mendacidade, homens mendazes. O que significa isso? Homens que fazem de tudo para que, jogando uma narrativa ao lado dos fatos verdadeiros, tentam justificar uma série de iniciativas mentirosas, impiedosas, homens que trabalham sorrateiramente à noite ou com conversas ao pé do ouvido, ou em reuniões secretas, de qualquer maneira que seja. Vivemos tempo em que as pessoas maculam, digamos assim, o cargo que ocupam, a autoridade, a liderança, e fazem todas as coisas pensando apenas e tão somente no seu bem próprio. Mas o Salmo constata o porquê destas coisas. O versículo 1 já diz isso, porque vivemos um tempo em que os fiéis desaparecem, estão desaparecendo do meio dos filhos dos homens, ou seja, a piedade, a santidade, a retidão de vida, a busca de viver vida harmoniosa com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, tem desaparecido, inclusive dentro da igreja. A ética da conveniência, a lógica do mundo, a lógica de dar-se bem, o fazer todas as coisas para levar vantagem em tudo, estas coisas também têm entrado para dentro da comunidade cristã. Muitas vezes decisões têm sido tomadas, muitas vezes a direção, a liderança da igreja tem tomado posição sem pensar no interesse primeiro do povo de Deus e no interesse primeiríssimo que é o reino de Deus, apenas e tão somente para justificar e acomodar situações. E isso, irmãos, é terrível, porque quando a igreja se parece demais com a lógica do mundo, ela perde completamente a sua salinidade, ela perde completamente a sua razão profética de ser e de existir, ela perde completamente a sua utilidade nas mãos de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor que renove a face da terra, renovando a igreja por uma nova primavera de homens e mulheres piedosos, que hajam santos espalhados pela face da terra, a partir da igreja, que é um novo povo, a nova humanidade, para que, como sal no meio da terra, nós simplesmente impeçamos, pela graça de Deus que habita em nós e pelas boas obras que essa mesma graça nos leva a fazer, esse avanço da putrefação da ética e da moralidade. Mas também a grande presunção no Salmo 4. Diz assim: pois dizem, com nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Ou seja, a quem prestaremos conta? Falamos o que nos dá na telha,
Afinal de contas, na minha boca mando eu, na minha língua mando eu. Não por nada, a internet, as redes sociais em geral, são essa terra de ninguém, onde as pessoas se dão no direito de tecer comentários e dar a sua opinião, mesmo quando ninguém está interessado nela, mesmo quando ninguém pediu. As pessoas se arvoram de juízes e saem por aí dizendo o que bem entendem, sobre o que bem entendem, sem respeitar a reputação, sem zelar pelo nome alheio, sem checar fatos. Hoje em dia, fake news se tornou um problema tão pandêmico quanto o coronavírus. Já não há mais como ter certeza da verdade, muitas vezes, exatamente porque são tantas narrativas distorcidas e mentirosas que nos levam, inclusive, a ter dificuldade de encontrar a verdade. Em tempos de calamidade, em tempos de pandemia, é bom que nós façamos uma aliança com os nossos lábios, uma aliança inclusive com os nossos dedos, para que não parta de nós fake news, mentiras, para que nós não nos arvoremos de juízes da vida alheia e nem nos intrometamos como bisbilhoteiros nos negócios dos outros. É preciso que nós refreemos essa inclinação de sermos donos da verdade, juízes, e emitir sempre, o tempo todo, a nossa opinião sobre todo e qualquer assunto, inclusive daqueles que nós sequer temos qualquer consideração a respeito ou tenhamos qualquer domínio de fato. Nós precisamos pedir a Deus que o versículo 3 do Salmo 12 também seja uma realidade, que o Senhor corte os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Que seja próximo de nós o tempo em que o Senhor despeje um espírito de moderação, um espírito de polidez, um espírito de contentamento entre os homens, para que haja harmonia e para que arrefeça essas polarizações odiosas e bélicas, beligerantes, na qual nos encontramos em plena pandemia. E por último, o versículo 8, os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Aliás, é interessante notar que tudo que parece depravado, tudo que parece ruim, tudo que merece reprovação, aquilo que não edifica, aquilo que não contribui, aquilo que não traz graça nem bênção, aquelas coisas que exaltam a fealdade do pecado e assim por diante, estas coisas fazem sucesso nas artes, na música, na literatura, enfim, estão aí. Basta acessar qualquer canal de televisão, você vai ver que a violência gratuita, o desprezo, o desrespeito pelo corpo humano, a banalização da vida e uma série de outras coisas que distorcem, por exemplo, as relações sociais, a sexualidade humana e assim por diante. Estas coisas todas são exaltadas, elas ganham um prêmio, elas são galardoadas, elas ganham prêmios na televisão, prêmios em dinheiro, reconhecimento público, aplauso da multidão. Aquilo que não presta é exaltado pelos homens. A beleza, a verdade e a bondade, estas coisas hoje são tidas como subprodutos. A piedade, a santidade, a pureza são tidos hoje como coisas inconvenientes ao trato humano. Peçamos a Deus que o Salmo 12 faça com que primeiro nós fujamos das coisas que não prestam. As más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Sejamos nós mesmos dentro daqueles que não emprestam nem a sua língua, nem os seus dedos para espalhar mentiras, notícias falsas, fake news e dar justificativas e narrativas que justifiquem, por assim dizer, a ação da impiedade no mal. Não pensamos que seja verdade o tempo todo que há males que vêm para bem. Há males que só aumentam a maldade e só aumentam o sofrimento. Não é simplesmente um jeito de ser, mas é a estrutura de um coração que projeta malignidade na convivência humana. E por último, como dissemos no versículo 1 do Salmo 12, que não haja esta ausência ou falta de homens piedosos, de mulheres piedosas que venham a iluminar e a salgar esta terra, para que Deus, o seu conhecimento, inunde, enche a terra, assim como as águas cobrem o mar. Que por meio de vidas santas e piedosas o reino de Deus se estabeleça, vencendo a fúria e a marcha do mal que campeia entre os homens. E que Deus muito, muito te abençoe.